da Velha República, o Brasil vivenciou a política de café com leite, que era o revezamento dos presidentes no poder indicado pelas oligarquias cafeeiras. Essa política se refletiu em Itu por se tornar uma cidade elitizada, já que servia de moradia para esses grandes cafeicultores. No final do século XIX, então já proclamada a República, o Brasil começa a sofrer a influência do ecletismo que já estava acontecendo na Europa. Final do XIX e início do século XX. Como nós vamos mais ou menos até a década de 30, que é a República Velha, então nós já estávamos dentro dessa influência do ecletismo, que as construções sofriam influências de vários estilos numa mesma construção. Então ainda tinha resquícios da construção colonial, resquícios do neoclássico, e as construções brasileiras ainda, nesse momento, não tinha ainda uma expressão própria. Elas eram ainda muito europeizadas. Além disso, as construções contavam com muitos detalhes. Era muito importante uma ostentação de detalhes, porque isso era a única coisa que diferenciava a casa de um rico de um pobre, uma vez que o material utilizado para fazer era o mesmo, a taipa de pilão. Bom, a taipa tinha função extremamente estrutural. Ela envolvia toda a parede envoltória da construção, era feita de taipa, que é a terra socada, apiloada, dentro de caixotões, que são os taipais. Isso você pode ver exemplares no Museu da Energia, por exemplo, no Museu Republicano. Tem determinadas áreas da construção que estão expostas e mostram essa técnica construtiva. Então, esses caixotões, onde a terra era colocada e apiloada, também recebiam os esteios, alguns esteios que iam suportar a estrutura do telhado. Eu estou me lembrando, por exemplo, agora, as casas bandeiristas, por exemplo, em Itu, a Chácara do Rosário, que é de 1765. É um exemplar extremamente de realce, ainda desse período assim, de construções de taipa, e todo o madeiramento à vista. As casas ainda não eram forradas. Quanto mais alta a construção, maior era a largura da taipa, por exemplo. A igreja matriz tem paredes, por exemplo, na parte mais baixa, de 1,20 m de altura, de largura, perdão, 1,20 m de largura. Depois, já na parte superior, essas paredes passam a ser 90 de largura. Uma casa térrea como esta, por exemplo, teria 60 centímetros, a largura da taipa era o suficiente, para uma casa com pé direito de 4 metros, 4,5 metros. E a parede de pau a pique, as paredes internas, eram extremamente divisórias, não tinham função estrutural, era só fechamento. Então ela é muito mais frágil, mas a função dela era de fechamento e não estrutural. O planejamento urbano de Itu teve influência do Belle Époque, e dentro da Belle Époque, o Art Nouveau e o Art Déco. Isso fez com que as ruas do centro fossem paralelas, formando quadras quadradas com becos para atravessar de uma rua a outra. Esse desenho urbano da cidade, que hoje aí está, isso que nós chamamos o eixo histórico, o Convento do Carmo, a Igreja Matriz, a Igreja do Bom Jesus, o Largo de São Francisco, Então esse desenho já vai se formando no século XVIII, em meados do século XVIII. De que forma? A construção da Igreja do Bom Jesus, o Convento de São Francisco, a Igreja Matriz, o Convento do Carmo, essas construções de realce, de função religiosa, elas já foram determinando esse primeiro traçado. E a partir desse traçado, que hoje nós chamamos de eixo histórico, ruas paralelas foram surgindo, porque esse centro de Itu está circundado por dois córregos,
A oeste, o Córrego do Brochado, a leste, o Córrego do Tabuão. Depois, numa das extremidades, eles se encontram, formando o Ribeirão Guaraú, já em direção ao Rio Tietê. Então, essas construções antigas definiram esse traçado da cidade. Esse traçado de ruas estreitas e alongadas na parte mais alta de um pequeno morro central, delimitado pelos córregos. Então, ruas estreitas paralelas e becos transversais, que eram as vazantes, né? Esse desenho delimitado pelas extremidades. De um lado, a praça hoje Gaspar Ricardo, que é o Largo da Estação, e na outra extremidade, logo depois do Convento do Carmo ou do Colégio do Patrocínio, né? Então, a cidade era delimitada nessas duas extremidades e por esses dois córregos. Esse desenho urbano, ele permanece praticamente íntegro até a década de 1930, por exemplo, né? A partir daí, começam a surgir pequenos prolongamentos dessa malha urbana, por exemplo, a Rua Graciano Giribello, né? Que até hoje essas imediações se chama de Bairro Alto. Depois, as imediações da Vila de São José, mas não houve um planejamento. Por exemplo, o bairro Brasil é da década de 50. Outro fator que determinou a importância da cidade de Itu está na sua localização, já que a cidade se situa entre dois, então, rios, que facilitou muito o crescimento urbano da cidade, assim como sua chegada até o local, já que os bandeirantes, no primeiro momento, se locomoviam através dos rios. Itu, apesar de ter sido uma cidade importante no período da Velha República, essa importância nunca se deu pela produção agrícola local da cidade, mas sim pelo investimento da produção agrícola das cidades de fora, que era trazido pelos barões. Esses investimentos são refletidos na produção cultural e artística, tanto que Itu é uma das cidades pioneiras no movimento sertanejo do interior paulista, nesse mesmo período, assim como também é refletida nas construções arquitetônicas, seja de cunho religioso ou mesmo da Casa dos Barões. É uma das cidades mais notáveis do estado de São Paulo, né? Quando se fala de história e de cultura, né? Toda essa história de São Paulo e do Brasil praticamente passa por Itu. O período bandeirista, o período da economia da cana-do-açúcar, a economia do café, depois o início da industrialização. Então, Itu passou por todas essas fases, né? E na verdade, essa riqueza da cana-do-açúcar, do café, até do início da industrialização, fez com que essa cultura se transformasse e fosse uma característica importante da cidade, né? Tanto que a música ituana vem desde o século XVIII com grande expressão, né? Nós temos o padre jesuíno do Monte Carmelo, já no século XVIII, compondo música erudita. No século XIX, o maestro Elias Lobo, Miguelzinho Dutra, depois vem Tristão Mariano e outros, né? Na pintura, nós tínhamos já no século XIX o Almeida Júnior, que é o patrono das artes no Brasil, e assim por diante. Bom, essa questão de preservação dos bens históricos, né? As providências foram tomadas no Brasil muito tardiamente. Por exemplo, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a nível federal, ele só foi criado em 1938, somente em 1938. E, num primeiro momento, eles estavam valorizando o quê? As artes barrocas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro ou da Bahia, em primeiro lugar. Então, demorou muito para que se vislumbrasse a importância também do que havia sido feito em São Paulo. O CONDEFAT, né, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio
histórico, artístico e turístico do estado de São Paulo só foi criado em 1968, muito tarde, né? Até aí, muitas construções antigas estavam sendo demolidas, porque não havia nenhuma lei que impedisse a demolição. E até essa década de 60, né, nós, ituanos, paulistas, brasileiros, né, nós estávamos muito alheios ainda a essa questão de preservação do patrimônio histórico. Nós estávamos muito alheios, mesmo porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, que finaliza em 1945, os Estados Unidos passam a exercer uma grande influência no modo de vida das pessoas, inclusive no Brasil, né? Uma forte. Então, tudo que era antigo, tudo que era velho, precisava ser substituído pelo novo, pelo moderno, né? Ou pelo modernoso, digamos. Então, a partir da criação do CONDEFAT em 68, essa instituição passa a valorizar mais essas cidades antigas do estado de São Paulo, inclusive Itu, passa a frequentar a nossa cidade e a dialogar com a municipalidade, né? Com os representantes do governo municipal e com uma ou outra entidade cultural da cidade. Então, esse diálogo, praticamente a partir de 1970, né, ele se prolonga até hoje. Então, são mais de 40 anos dialogando com a cidade e mostrando ao ituano, aos paulistas, né, a importância da preservação dessas construções antigas, da preservação dessa cultura, da preservação dessa memória, dessa tradição. Pois bem, e o tombamento dessas construções antigas de Itu, na verdade, só foi efetivado no início do ano 2000. Né? O diálogo começou, na verdade, em 1970. Né? E em 1980, ituanos ainda estavam demolindo sobradões no centro histórico da cidade. Ainda em 1980. Porque não havia nenhuma documentação, nem do Estado e muito menos da municipalidade, que nunca se adiantou, que nunca tomou essa iniciativa de preservação. Havia uma ou outra pessoa que tomava a posição de vanguarda, né? E alertando outras entidades da importância da manutenção dessa parte histórica da cidade. Mas eram raras as pessoas que tomavam essa iniciativa, né? Lei municipal não existia e o Estado só fez esse tombamento da área central da cidade. Eu não me lembro se foi em 2001 ou 2003, muito tarde, né? Então, hoje, a população, nós temos em torno de uns 200 imóveis tombados no centro da cidade, e toda essa área histórica, que é compreendida entre esses córregos e essas duas extremidades que eu lhe disse, né? Qualquer demolição ou reforma, mesmo a edificação não sendo tombada, como está no entorno dos prédios tombados, né? Ela tem que ser analisada pelo CONDEFAT em primeiro lugar. Depois viria a aprovação da prefeitura, de modo que não se descaracterize ainda mais esse centro histórico. Todo esse centro antigo de Itu, Rua do Carmo, Largo da Matriz, Rua Direita, Rua da Palma, Rua do Comércio, esses hologradouros concentravam em torno de 40 sobradões, 40 sobradões, hoje reduzido a 5 exemplares. Então esses sobradões foram sendo demolidos, né, desde o início do século XX, né, por falta de consciência, né, de valorização desse patrimônio. Apesar de possuir um eixo cultural único e riquíssimo de vários períodos históricos, resultante dos mais de 400 anos da cidade, Itu atualmente é conhecida apenas como a cidade onde tudo é grande. Irônico, porque esse nome não representa nem a sombra da verdadeira grandiosidade de Itu, que está nas fachadas que passam desapercebidas e nos museus cada vez menos visitados.
Ao invés disso, os turistas e a própria população têm como referência apenas um orelhão grande com uma logomarca ao lado de um semáforo de mesmo tamanho que não fazem jus à cidade. Então, cada cidadão pode dar, de alguma forma, a sua contribuição, ora participando de uma associação, ora de outra, né? Mas sempre com esse propósito de valorizar, de conhecer esse patrimônio, de divulgar esse patrimônio, né? De respeitar e de preservar para as gerações que vão se seguindo.